A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Sem fronteiras. Latin Maori. Uma parceria da Universidade de São Paulo e da Nesse University. Olá, ouvintes, bom dia. Meu nome é Luciano Maluly, professor de radiojornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A edição de hoje é para lá de especial e foi gravada no Estúdio da Produtora Stomach, em Palmerston North, na Nova Zelândia. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Nesse University. Além da Rádio USP, este programa será transmitido pela Rádio Access, aqui da Nova Zelândia. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Também está aqui com a gente o professor e pesquisador Leonel Alvarado. Ele pesquisa e leciona literatura e cultura popular na América Latina. Ele contará a história de um dos principais músicos maori da atualidade. Conheça um pouco mais do nosso entrevistado, Warren Warbrick, com o professor Leonel Alvarado. Bom dia, professor Leonel. Bom dia, professor Luciano. Eu fico muito feliz de estar aqui. Acho que esse é um programa muito especial. O Warren Warbrick, que é um artista, eu acho maravilhoso, não? Que é um grande pesquisador da música tradicional maori. É um escultor também, muito famoso, muito reconhecido. Ele é da tribo Rangitan, que é a tribo da região da Manawatu, onde fica a cidade da Palmerston North. Ele trabalha nos instrumentos musicais tradicionais maorias que vamos mostrar hoje com a gente, não? Então, acho que é um programa maravilhoso. Ótimo, muito obrigado, professor. Bom dia, Warren Warbrick. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos dar essa oportunidade para conhecermos o seu trabalho, que tanto influencia os artistas e os pesquisadores latino-americanos e neozelandeses. Good morning, Warren. Kia ora. It's great to be here. Esta é a segunda parte da entrevista com Warren Warbrick, sendo que a primeira você ouviu na semana passada. Está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Hoje o programa está sendo bilíngue, porque ele está sendo traduzido pelo professor Leonel Alvarado. Obrigado. Warren, any other instrument that you like to share with us? Outro instrumento que ele gostaria de compartilhar com a gente? I have an interesting one here. Instrumento muito interessante que é... We call this a kaipaipa. Kaipaipa. Kaipaipa in Maori, but in English is smoking pipe. This is a very old wooden one, and I need to kind of explain this. The reason why I want to actually talk about this instrument, because it's made to honour a person who helped me a lot in my journey to where I am now. Within tradition, going backwards, because the kaipaipa is a modern, well, this one is a modern version of another instrument. Within tradition, we would create flutes like koawe, koiwi, which are human bone flutes. This one here I got in my hand is a human shin bone. And we play these to honour the person to which the shin bone came from. It's a way of remembering them physically, spiritually, and mentally, but also when it is played, that is spiritually the voice of that person, so you can fully have them with you in a sense. So this is how
this kowawe will sound. It's not very long. It's about 160 mils long, and it's a shin bone. Now, during colonisation, we lost a lot to do about our instruments. A lot of our culture was disappearing. By the by about 1870s, 1880s, there were very, 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 very few people using our instruments. They're basically gone, and a lot of it was to do with Christianity. Christianity saw these instruments as a threat, in a sense, and so they encouraged us to destroy them, and many of them were burnt and buried. By about the 1920s, our people were beginning to want our sound back amongst our people, so we started to look around for found items, if you like, to create music. One of them is the kaipipa, or smoking pipe. There's a number of reasons for that. One, when Europeans first arrived here, the first thing we saw the leading men, if you like, do is take a pipe, put tobacco in it, and then breathe fire into this thing. For us as a people, we have an ancestress by the name of Mahuika. Mahuika is a very powerful woman. She is the essence of fire. She is fire. And you don't muck around with fire. Yet these Europeans were able to breathe her into their bodies and then breathe it back out. So to our tohunga, that was something very powerful. So smoking took off quite strongly because of more of a religious thing rather than what the smoking pipe does. But in the 20s, we did another thing with them. We hollowed them out and played them as instruments. So this one here symbolises an old friend of mine. When I first joined the museum profession, I met a man in Auckland University by the name of Roger Nietzsche. He was a researcher in the Maori collections at the university in Auckland. At the museum in Auckland. He was an amazing guy because he wrote many books on Maori carving and histories, painting, all sorts of things. And he had no problem sharing his information. It's some time ago now, but he passed away, and I wasn't able to be at his funeral. But one of the things I remembered when I first met him is that he was writing histories about a collection of carved pipes in their museum collection. And I found it really fascinating. They were beautifully made, and we talked a lot about them. So on the day of his death, I picked up an old, of his funeral, I picked up an old pipe and I carved this face into the front of it, which represents Roger. All of the carved patterns coming out the back of it represent all the knowledge that he had gathered and freely shared with everyone. And that symbolises his voice. So this is how I remember my friend Roger. Although also he was not a Maori, he was a Pākehā, but he was a great guy, amazing man. So that's the kaipipa. Kaipipa. And the first one was kowawai. Kowauau. Kowauau. Então, o Warren tocou para a gente, o primeiro instrumento foi a kowauau,
que é feito do osso da perna, o osso humano, não? Que ele representa, que é feito do osso humano de um amigo dele, não? De uma pessoa que foi muito importante para ele. Então, esse instrumento é uma homenagem para o amigo. Então, quando ele toca o instrumento, ele está com o espírito do amigo, não? Ele falou que o ato de tocar o instrumento é uma conversação física, humana, mas também espiritual com os ancestros, não? Nesse caso com o amigo, um instrumento pequeno, não? Em que ele tem umas imagens ancestrais, não? Que são essenciais. Então, o instrumento é uma lembrança física, uma lembrança espiritual, não? E por isso é essencial. E o outro instrumento é caipaipai, não? Caipaipai, que é uma pipa, não? E ele falou que no século XIX, nos anos 70, 80 do século XIX, o cristianismo pensava ou considerava que a música maori era uma ameaça para ela, era um perigo, não? Para o cristianismo. E por isso poucas pessoas usavam os instrumentos ou tocavam a música maori, por causa do cristianismo, não? Mas no século XX, nos anos 20, 1920, algumas pessoas começaram a pesquisar sobre a música maori. Eles viram que os ingleses eles fumavam a pipa, não? Era incrível ver como uma pessoa podia fumar fogo, não? Fazer essas coisas com fogo e deixar o fogo penetrar o corpo, não? Então, e por isso que esse ato virou muito importante na cultura maori, mas com um senso ritual, não? E ele trabalhou nesse instrumento que é a pipa, na forma de um amigo também, um grande pesquisador que não era maori, não? Roger, não? Que não era maori, mas ele pesquisava sobre música maori, escreveu muitos livros sobre a música maori. O Warren explicou como ele fez um instrumento que tem duas partes também, não? Que é uma constante desses instrumentos, não? Essa conversação entre duas partes, não? Nesse caso tem uma parte que é a parte onde você coloca o tabaco, não? A tabaco, então essa parte tem a forma da cara do amigo, não? E de trás da cara tem umas imagens que representam o conhecimento que ele, amigo, estava compartilhando com a gente, né, com a comunidade maori. Depois, quando ele toca um instrumento, ele reproduz a voz do amigo. O som é a voz do amigo. Esse era o Pai. Latin Maori, sem fronteiras. Esta é a segunda parte da entrevista com Warren Warbrick. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Nesse University. Eu sou o professor Luciano Maluly, estou aqui junto com o professor Leonel Alvarado para mediarmos essa conversa. Professor Leonel? Muito obrigado, Warren. Thank you so much, Warren, for sharing these wonderful instruments with us. And I'm sure people in Brazil will be very interested, and maybe in some cases it will be the first time for them to get to listen to these instruments, não? Eu falei que é possível que seja
a primeira vez para muitas pessoas no Brasil para escutar esses instrumentos. Então, eu vou pedir para ele para mostrar para a gente o outro instrumento, não? Que é um instrumento especial para ela. So, Warren, any other instrument that you would like to share with us? I'm holding in my hand a cocoon. This cocoon is only about, I don't know, an inch and a half long. And it's a silk cocoon made by a native moth, and we call her Heneroiki Tauri. It's a bit of a tongue twister, that one. And she is the ancestress of flute music in our culture. And she is embodied in an instrument that's about 500 mils long, in the same shape as her cocoon, and it is called a putorino. Now, the female never actually becomes a moth. She actually stays inside the cocoon. The male does. There are many stories about this, but this is one that was told to me many years ago by Hirini Melbourne. And he told me that the female will live inside the cocoon. At a certain time of the year, she'll crawl to the top of the cocoon and create a hole. When the wind blows across that hole, it alerts the males that it's time for mating. She'll collect up as many males as she can inside her cocoon, and then she'll hatch her eggs on top of them, so that when they hatch, they will have something nourishing to eat. Meaning that, not to encourage our young to eat their fathers, but it's more that the male has a responsibility just as much as the female to the growth of the children. So this instrument is played at times of courtship, in terms of letting a male or female know that you are interested. It is played at the time of birth to soothe the person who is giving birth, or the mother, and not just the mother but the child as well. It is also played like a trumpet to announce births, or to announce people coming onto the marae, to support karanga. Any more than that I'm going to get. It's going to get a bit too hard to explain. But so this instrument is used in many, many ceremonies. And this instrument is the only instrument like it in the world, for a couple of reasons. One, because it can be played as a trumpet, but also it can be played as a flute. So that was playing the instrument through the centre as a flute. Now I'm going to play it at the top end. As a trumpet. So this is our putorino. Putorino. Obrigado, Warren. Esse é um instrumento maravilhoso. É um privilégio para a gente estar aqui, porque é um instrumento lindo. Esteticamente é muito especial. É um instrumento que é a trompeta, é uma flauta também.
não? Ele tocou primeiro o instrumento como uma flauta, tem um buraco no centro do instrumento. Depois ele tocou como uma flauta, não? O som é diferente. E ele falou que é um instrumento feito de madeira, não? E ele falou que é um instrumento que representa a forma de um inseto que a fêmea mora dentro do instrumento e que ela sai uma vez ao ano e depois os machos eles vão para dentro do instrumento, eles ficam lá para sempre. E eles viram a comida para as criancinhas da fêmea. E que dessa forma eles contribuem, não, ao sostenimento. Então é um instrumento que é muito importante para várias cerimônias, não? Por exemplo, para apaixonamento e também para o nascimento, não? Para acompanhar a mulher no nascimento e também para anunciar o nascimento. Então, depende do som do instrumento, a cerimônia também vai ser diferente, não? Isso é a puturim. Ele gostaria de tocar um instrumento agora, que ele fala que é um instrumento muito simples, não? Que encontra em muitas culturas. We call it a porotiti. Porotiti. And it's basically a disc with two holes in it, with a string that runs through it. And when you pull the strings at both ends and the disc is in the middle, the disc will spin. I don't believe that it is a Maori instrument. A lot of our other instrument players would argue this point with me, but I think it's introduced to us by the whalers when they came here in the 1860s. 1830s really, which doesn't diminish the instrument at all. We adopted it and we used it for many things in terms of creating rhythm for writing waiata or songs. Now, the reason why I like this instrument is because in 1819 we had the influenza epidemic here and it killed many of our people. My great-grandmother, Rangimari Te Awi died in that influenza epidemic in a little township called Bulls in this area. In those days, they used this instrument. The kids used to play this instrument, the porotiti. And what our old people found during the influenza epidemic was that when the young kids were playing this instrument, they were no longer being sick. It seemed to make them well. So the old people took all of the kids and placed them in the wharenui and laid them on their back to sleep at night so that they could play these instruments above their chests. And the vibration of the instrument on the chest would release the phlegm inside them and they could cough it up. And they saved hundreds of children by using this simple instrument. When my kids were young, I asked my doctor whether it would work for them, and he said, no, the strain of influenza is a lot stronger than what it is back then, so no, it won't work. I tried it anyway, but he was right. So this is what the porotiti sounds like.
that is the porotiti. Very simple instrument. Obrigado. O porotiti, a very simple instrument. É um instrumento muito simples que ele falou, mas a história é maravilhosa, muito complexa, não? Que ele falou que é um instrumento que ele não acha que é um instrumento maori, ele acha que é um instrumento que os caçadores de baleias trouxeram para cá, para Nova Zelândia, no século XIX. Ele compartilhou uma história que é muito linda sobre o que aconteceu com a influência do século XIX aqui na Nova Zelândia, do 1819, não? Que ele falou que a pessoa muito importante para ele morreu lá, mas que muitas crianças, não, estavam doentes, né? Então eles levaram as crianças para a casa, a Farenui, uma casa grande. Eles tocavam um instrumento sobre o peito das crianças, que a vibração do instrumento liberava, não, as flemas, não, do peito deles. Eles viraram bem, depois disso, não? E que o Warren falou que ele tentou fazer isso com seus filhos, não? Mas o doutor falou para ele que não, que a influência agora é uma coisa terrível, não? Que é diferente, então, mas ele tentou. Então o propósito do instrumento é para esse, não, para trazer saúde para a gente, não? Então essa é a forma, trazer saúde para a gente, que essa é a forma para ele encerrar a conversação aqui com a gente. Muito obrigado, Warren. Muito obrigado. Muito obrigado. Que hora? Kia ora. And thank you for this opportunity. Então, ele falou que agradece a oportunidade, que ele gostaria tocar esses instrumentos no Brasil, pessoal, um dia, não? Que é o sono dela, claro, não? Muito obrigado. Agradecemos novamente a parceria com o professor, pesquisador e multiartista Leonel Alvarado e especialmente com o instrumentista, escultor maori Warren Warbrick. A produção deste programa foi de Luciano Maluly, Leonel Alvarado, Armando Baudin e Carlos Augusto Tavares Júnior. Um bom dia a todos e até o próximo programa. Você ouviu uma parceria da Universidade de São Paulo e da Nesse University. Sem Fronteiras. Latin Maori. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.